Para você que se liga nas redes sociais do Lance e da Voz do Esporte, seja bem-vindo. Hoje, depois da rodada do Campeonato Brasileiro, sempre tem a nossa rodada. Sim, vamos falar um pouco mais dessa rodada do Campeonato Brasileiro, dos jogos, da classificação, mas sempre com um convidado muito especial que já vou apresentar para você. Sempre em nome de Galera Bet, a sua melhor aposta. Você que está chegando agora, tem bônus. É você chegar, se cadastra e você tem um bônus. E também o seu primeiro depósito é em dobro. Galera Bet, a sua melhor aposta. Hoje, Rafael Grilli segue de folga e hoje as mulheres dominam a bancada. Ao meu lado direito, para ajudar nessa entrevista, ela que é jornalista do Lance, ela que fala sobre o Palmeiras. Júlia, grande abraço, seja bem-vinda, Júlia. Boa tarde, César. Boa tarde para todo mundo que está ligadinho aqui com a gente. É um prazer imenso estar aqui para a gente conversar. E a convidada que você vai falar, vamos falar daqui a pouco com ela, que vai render bastante assunto, vai ser bem legal. Eu estou muito feliz de estar aqui. É impossível falar dela sem falar de polêmicas, né? Ai, meu coração! Ai, meu Deus! Daqui a pouco... Vamos já apresentar ela aqui. Ela que é dentista, auxiliar, aliás, árbitra auxiliar, tem que falar corretamente. E hoje é a primeira dama do comentário do Brasil, Nadine Bastos. Seja bem-vinda à rodada, Nadine. Que prazer recebê-la. Prazer é meu, obrigada pelo convite, César, Júlia. É um prazer estar aqui, poder conversar com a galera e, como você fala, sempre em polêmicas, né? Eu não queria que meu nome estivesse envolvido em tantas polêmicas, mas quando fala de arbitragem, essa palavra é sempre o destaque. Pra gente começar daquele jeito, Nadine, já a gente vai entrar na resenha. Você já se meteu muito em polêmica? Olha, não tem quem não se meteu em polêmica na arbitragem, mas graças a Deus, trabalhando na arbitragem no jogo como árbitro auxiliar, não lembro de assim uma polêmica que fale, vão se lembrar de você por causa daquele jogo. Graças a Deus, não. Legal. Mas comentando, para torcedores, a gente sempre está envolvido em polêmicas, porque nem sempre eles aceitam o que a gente fala. Se for a favor do time dele, tá tudo beleza. Mas um dia outro dia não. Né? Exato. Aí falou, pode estar certo, os caras gostam de conectar. Olha, só para eu não me conectar. Falam que é árbitro auxiliar. Vocês não gostam de ser chamado de bandeirinha, não, né? Gente, eu não me importo nem um pouco. Eu acho que o nome popular, né, o que todo mundo fala, é que nem juiz. A gente, né, na arbitragem, o árbitro, mas para a grande maioria, é o juiz que está lá, é a bandeirinha que está lá. Eu não me importo, não, mas tem pessoas que não gostam. Que beleza. Daqui a pouco a gente vai falar muito com a Nadine Bastos. Antes, porém, claro, vamos para os jogos desta rodada, da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tela para você. Aí, Goiás 1, Avaí 1, Corinthians perdeu em casa para o Palmeiras por 1-0, o Cuiabá venceu a equipe do Juventude por 1-0, Botafogo e Atlético Goianiense 0-0, Curitiba perdeu em casa para o Atlético Mineiro, gol no finalzinho, 1-0 para o Galo. Flamengo 5-0 em cima do Furacão, hein? Quem vai parar esse Flamengo? Ceará perdeu em casa para o Fortaleza 1-0. Depois eu quero saber da Nadine como que é apitar clássicos. América venceu o Santos por 1-0. Internacional bateu o Fluminense por 3-0. Esses, portanto, os jogos da 22ª rodada do Brasileirão 2022. E a tabela de classificação está na tela para você. Palmeiras lidera 48 pontos, Flamengo com a vitória assume a segunda colocação com 39, mesma pontuação do Corinthians, que agora caiu para terceiro. O Fluminense é o quarto com 38, em quinto o Atlético Paranaense 37, em sexto o Internacional com 36, com 35 em sétimo o Atlético Mineiro. O América é o oitavo com 30. Mesma pontuação do Bragantino, que está em nono. O Santos também tem 30 pontos em décimo. O São Paulo, 11º, 29. O Botafogo, 12º com 26. Mesma pontuação do 13º Goiás. O Ceará é o 14º com 25. Olha o Fortaleza aí, já está em 15º, tem 24 pontos. O Fortaleza, em 16º, Cuiabá com 23. Mesma pontuação do primeiro time na zona de rebaixamento, que é o Avaí, 23 pontos. Em 18º, Curitiba, 22. 19º, Atlético Goianiense, 21 pontos. E na lanterna, o Juventude com 16 pontos. Aqui na rodada, você sabe, antes da resenha com a Nadine Bastos, a gente tem os gols dos principais jogos. Lembrando que todos os gols você tem nas redes sociais do Lance. Esse é o gol da equipe do Palmeiras na
virada errada do Fagner, Júlia, e aí o contra-ataque, o Rony, que tinha acabado de entrar, fez um gol contra, né? Então, o Corinthians que estava jogando bem, estava conseguindo se segurar contra um Palmeiras fortíssimo, só que é aquele ditado, né? Quando tudo dá certo, uma hora ou outra vai dar certo. E o Palmeiras, muito bem postado, muito bem firme no ataque, conseguiu um gol aí de um contra-ataque, né? Uma virada errada do Fagner. Acho que foi um resultado justo, pelo que foi o jogo. Aí 1-0 Palmeiras, mais líder do que nunca nesse primeiro jogo. Nada de polêmica da arbitragem por enquanto, mas daqui a pouco a gente vai chegar, Nadine fica preparado. Seguimos com o São Paulo, com esse uniforme. Pra mim, eu não gostei, não. Ó a polêmica aí. Eu já coloco a polêmica. Ainda bem que não é comigo, né? O Rodrigo Nestor, depois do passe do Reinaldo, marca o primeiro. Cruzamento, Caleri marca o segundo. E aí depois o Igor Vinícius vai marcar o terceiro. Com o uniforme do São Paulo de gosto duvidoso. A história é bonita, mas o uniforme eu não gostei, não. São Paulo que volta a vencer e vence bem no Morumbi, Júlia. São Paulo que volta a vencer e vence numa semana importante, né? Uma semana de decisão de Copa do Brasil. Tá vivo, mas 1-0 nunca é vantagem. Acho que essa vitória serve para dar foco, para dar motivação, ainda mais, né, para os comandados do Rogério Ceni. E aí o Nestor conseguiu dar o passe para o Igor Vinícius, dar uma pimba nela, a gente brinca na narração. São Paulo que jogou muito bem essa partida e vai crescer na tabela do Campeonato Brasileiro. Vai bem nas Copas, é verdade. E aí, vamos para o show. Abrimos o show, não perca a conta. Esse é o primeiro gol do Fabrício, né, o zagueirão da equipe do Flamengo. E aí o segundo, esse já é o segundo, tá? Igualzinho, perfeita a cobrança, né? Mostra o trabalho do Dorival Júnior em fazer esse treinamento de cobranças de escanteio. Mostra sim, e são gols muito, muito parecidos, né? Prova que essa é uma jogada muito forte do Flamengo, os próximos adversários do Flamengo têm que tomar um pouco de cuidado com esse trabalho do Dorival, com essas jogadas técnicas, essas jogadas ensaiadas, e assim, é um show mesmo, como você falou, César, o Flamengo tá imparável, será? É imparável, insuperável, talvez, já está na vice-liderança, hein? Acabou em 10º no primeiro turno, agora já está a 9 pontos da equipe do Flamengo, do Palmeiras, e tem um confronto direto no domingo contra o Verdão. E aí, de novo, você cobra no primeiro pau, zaga falha, e o garoto Lázaro tem marcado o 4º gol. Lembrando que esse é o confronto também da próxima quarta-feira na Copa do Brasil, primeiro jogo 0-0, a Voz do Esporte juntamente com o Lance vão transmitir esse jogo, né? E segundo o Dorival, o jogo vai ser bem diferente do que foi esse no Maracanã. É, um jogo difícil. O Atlético sabe da importância do jogo do meio de semana, né? Não que não saiba de um Campeonato Brasileiro, mas acho que o Felipão, ele sempre tá focando mais nas Copas, como tá focando na Libertadores e vai focar na Copa do Brasil. Acho que vai ser dureza pro Flamengo, apesar de apontar um favoritismo aí depois desse jogo, principalmente. Tá aí o gol do Pedro, que tem marcado o gol todo dia. Passou a usar aquele perfuminho cheirando da gol. Ele não perdoa, é absurdo, né? E o Tite tá de olho aí. Ai, meu coração, jogo clássico. É bom, né? E aí o Robson marca o gol da vitória do Fortaleza, que tira o time da zona de rebaixamento e de quebra ganha do Vozão, que demite depois o Marquinhos Santos e está de olho em Vanderlei Luxemburgo para assumir o comando. Assim como o Coritiba também demitiu o treinador e já contratou o Guto Ferreira. Estamos com América e Santos, jogada pela ponta esquerda, deram espaço, ninguém botou fé. 1-0 no placar, 3 pontos para o América, que vem numa sequência positiva de 3 jogos sem perder. Sim, e o Santos, ele vem numa sequência meio... É uma oscilação muito notória, né? O Santos que precisa agora se reencontrar com o Lisca, mas eu acho que o Santos geralmente não bota muita fé nas jogadas, como você bem disse. Eu acho que essa é uma deficiência do time do Santos, é a falha aí na marcação, como a gente vê aí nesse gol. Tá aí, portanto, o gol da equipe do América, vitória do América Mineiro por 1-0, Santos segue no meio da tabela. E agora a gente vai para o próximo. Tá chegando a hora. Esse jogo dá polêmica. O Internacional eliminado pro meu lugar do meio de semana pela Copa Sul-Americana, já sai na frente, na descida do Fabrício Bustos, bom lateral direito, enfiou o pezão na bola, mandou no ângulo. Bate o Fluminense do Diniz,
que estava com 12, 13 jogos sem perder, né? Sim, sim. O Fluminense é o que a gente fala, né? Os times do Diniz. A gente nunca sabe se é uma derrota normal ou se é uma derrota que pode emplacar numa crise. Então, é se preocupar um pouquinho esse Fluminense. Não diria preocupação, mas acho que voltar ao foco. Acho que aí o Felipe Melo errou também, fez uma péssima partida ontem. Acho que é voltar o rumo aí que o Fernando Diniz estava dando pro Fluminense, né? E esse alemão, ele é bom jogador. E depois, aí a falha grotesca do Felipe Melo, a bola na mão do Fábio, ele tenta sair jogando e o Carlos de Pena corta e mete um golaço. Só que esse jogo, ele teve uma polêmica e aí eu já vou trazer para nossa convidada a questão da polêmica em relação ao VAR. Muita gente que defende o VAR, Nadine, falam que o VAR resolveria o problema de arbitragem no futebol brasileiro. Eu acho que a polêmica com o VAR, ela mudou. Acho que ela aumentou, talvez até dobrou. Você concorda com isso? Porque, cara, tem que fazer a linha, você tem que prestar atenção. Claro que tem a pressão, todo mundo falando, vamos, o juiz apertando, mas e aí? Pode ser que a polêmica tenha aumentado pela expectativa de todos de que a tecnologia iria resolver os problemas do futebol. E não, ela não veio para resolver tudo. Ela também tem, até porque é uma pessoa que está ali atrás, mexendo na tecnologia, né, no árbitro de vídeo. Então, ela não veio para resolver todos os problemas, mas com certeza para diminuir. E não é o que está acontecendo, e não é só no Brasil. Em outras regiões, por exemplo, o Campeonato Argentino, que começou a utilizar a tecnologia há 3 meses atrás, toda semana tem polêmica envolvendo a arbitragem por causa também das linhas de impedimento. E isso é um detalhe importante, porque a FIFA ela vai mudar isso na Copa do Mundo, certo? Vai ser uma outra tecnologia em relação às linhas de impedimento. Por quê? Porque essa não é confiável. A gente já observou em todos os campeonatos que essa linha não é confiável. Por quê? No momento em que você para a bola, já tem uma margem de erro no primeiro toque. Eles colocaram, antes era quando não tinha tecnologia, o assistente tinha que ver quando a bola estava saindo do pé do jogador. Agora é o primeiro contato dele com a bola. Nesse primeiro contato, a imagem que eles precisam parar nem sempre é a imagem correta, porque uma hora já saiu, outra hora não saiu, então já tem um erro ali no começo, onde vai parar a bola. E depois de traçar essas linhas, né, que a gente já viu várias polêmicas, essa não foi a primeira, até aqui estava no campo de defesa também, então a polêmica ainda aumenta mais ainda, porque não teria impedimento. É algo que chama atenção, mas para mim é a falta de trabalho, a falta de treinamento. Não tem como você pedir para uma pessoa ela ser 100% em alguma coisa que ela faz uma vez por semana. Ela não se dedica somente àquilo. Então, ela tem uma pressão muito maior em jogos, né, grandes também, principalmente em clássicos, e ela faz isso uma vez na semana. Daí falam, agora vamos chamar todos os árbitros para treinar a semana inteira. E vai ficar 6 meses sem treinar, né? Vamos treinar a semana inteira, vai ser aquele incentivo, a motivação, e depois esquece. Daqui a 6 meses a gente se vê. Gente, não tem como um trabalho ser bom em relação a isso. Então, eu posso afirmar em cima dessa sua frase que hoje o grande problema da arbitragem no Brasil é a falta de profissionalismo, já que eles têm que ganhar o pão de outro jeito. Obviamente, eles ganham cachê, mas sim, é convidado, vai dar na escala. Antigamente tinha até o sorteio, polêmico, sim, sorteio. Pior ainda, né? E agora... Agora, teoricamente, são os melhores, né, que são indicados, né? É algo que não tem mais o sorteio. Eu sempre pensei que a arbitragem deveria ser profissionalizada, sempre, desde que eu comecei. Antes mesmo de eu entrar na arbitragem, já se falava sobre isso. Só que até hoje nada, porque ninguém quer pagar a conta, né, em relação a quem vai ter vínculo com o árbitro. Até porque hoje ele não tem contrato de nada, então se você me escalar hoje e não me escalar mais o resto, está tudo bem para você e para mim, vou ter que aceitar e também está tudo bem. Então, eu acho que a exigência no futebol com a tecnologia está cada vez maior. Ninguém mais admite um erro com a tecnologia. Então, quer dizer, a pressão em cima de você, a exigência em cima de você é muito maior. E qual o retorno que o árbitro tem em relação a isso? Nenhum. Só aumentaram as exigências. E o que foi dado para ele? Agora a gente vai te dar uma baita de uma estrutura, você vai treinar. Se um árbitro treinasse todos os dias, tá? Vou falar assim, na minha visão, vamos colocar os árbitros como profissionais. Vou colocar 100 árbitros morando no Rio de Janeiro, treinando com a estrutura do Rio. Como nós saímos para trabalhar todos os dias, eles vão sair para treinar, que é o trabalho deles todos os dias. De manhã vocês vão treinar no campo, à tarde vocês vão treinar com a tecnologia, a semana inteira. Teria como eu exigir deles isso? Teria como eu falar, meu querido, como é que você me erra um negócio desse se você está treinando todos os dias?
Agora, a pessoa está trabalhando em casa a semana inteira, estressado com vários outros problemas. O chefe ligando dizendo que ele não vai para o trabalho. A conta que vem para pagar, a lesão que ele está sentindo e que mesmo assim ele vai apitar, porque ele não quer perder, ele não quer sair da escala. Então ele vai sentindo dor, tá? O árbitro vai sentindo dor. Se quem dizer que não, está mentindo, porque vai. Então, são vários fatores. Ele vai lá e ele erra. Daí vem aquela exigência, você vai ficar fora. Daí tem primeiro a exposição do seu nome para o mundo inteiro de que você está sendo punido. Algo que eu também não concordo, não é que ele não tenha que estar punido. Eu acho que, assim, óbvio, ele errou. Ele vai ter que entender o porquê que ele errou. Então, vamos, senta aqui. Por que você errou? Por que você não marcou esse pênalti? O que você viu? Eu não vi nada. Na hora não vi, errei. Ok, então vamos treinar algo que você precisa melhorar nisso. Mas agora eu vou te punir como se fosse assim, praça pública, vamos lá, bate nele porque ele errou. E vou te deixar 3 meses em casa? Qual é a tua motivação para se dedicar a uma profissão dessa? Porque não é o quem te valoriza, você não está recebendo, aí você vai ficar em casa 3 meses sem receber, e o seu outro trabalho, que é aquele que você deixou meia boca, porque você estava se dedicando à arbitragem, você vai ter que se dedicar àquilo. Então, é muito instável, é muito inseguro. E isso quando você não perde aquele emprego também. Não, você quer ficar apitar? Vai lá, vai apitar. Vários já perderam emprego em relação a isso. A gente sempre fala que tem que ter uma outra atividade, mas muitos não têm mais essa outra atividade justamente porque ele é empregado de alguém que já não aceita mais ele saindo, viajando todo o tempo, né? E o problema é que também é questão de lesão, né? De repente ele tem uma lesão um pouquinho mais séria, fica 3 meses e aí não... Quem paga? Exato. Ele. Então, é isso tudo que é por fora, muita gente não sabe, não tem conhecimento. Quem paga o nutricionista? É ele. Quem paga o fisioterapeuta? É o árbitro. Psicólogo, porque a pressão é cada vez maior. É o árbitro. Então, quer dizer, não tem uma estrutura, não é que nem um jogador. Eu vou para um centro de treinamento que tem tudo lá para me ajudar. Não. Além de colocar ele em praça pública apanhando de todo mundo, ele não tem ninguém para ajudá-lo nessa parte. Por quê? Porque quem podia ajudá-lo deixou ele de escanteio. Falou assim, não, por enquanto eu não preciso mais de você, vou chamar outro agora para o teu lugar. Não estou dizendo que eles não tenham que ser punidos por erros, Sim. até erros que nem eu admito que a arbitragem possa passar hoje, né? Tem coisas que a gente não concorda. Mas a maneira que é feito esse processo, então é isso que eu também não concordo. Verdade. Eu acho que pra gente que vê de fora é muito fácil, né? E o torcedor, ele é muito passional. Ele fala, o cara errou, então tem que ter uma punição severa, tem que não sei o quê. E geralmente as entidades, elas afastam, elas divulgam, como você falou que afastou, e aí a torcida cai em cima falando, não, isso daí tinha que ser pior. Só que eu queria saber de você, assim, Nadine, o que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre essa a paixão do torcedor que muitas vezes se torna algo agressivo, que se torna algo ruim? Concordo que os árbitros, alguns, tenham que ser punidos por alguns erros, mas eu acho que às vezes há um exagero muito grande. Eu queria que você falasse sobre esse exagero por parte da torcida. Então, eu não sei nem como falar sobre o exagero deles, porque é passional, realmente é algo que você não tem controle, né? E assim, eu senti isso em campo e hoje eu sinto isso como comentarista, porque nada mudou, né? As pessoas nas redes sociais são cada vez mais agressivas também quanto a isso. O que a gente pode fazer? No mínimo, não dar atenção para essas pessoas. O que eu acho que não pode é a parte agressiva de físico, né? Porque a parte verbal você já não tem mais controle hoje em dia, porque a internet não tem mais controle em relação a isso. Mas a partir do momento que te agride fisicamente, como a gente já viu na arbitragem, teve um episódio agora lamentável na Argentina, no campeonato amador, que uma árbitra foi agredida nas costas, assim, do nada, ela não estava vendo, ela mostrou o cartão amarelo para o jogador, ele veio nas costas dela e bateu na nuca, a menina caiu no chão. A gente já viu também outros árbitros serem agredidos no chão. Então, isso não é nem do torcedor, é do próprio jogador. Então, o momento que nós estamos vivendo, parece que cada vez mais é de raiva, mais de angústia, e está todo mundo colocando para fora em algo. A gente teve, né, alguns fatos no Sul, no Nordeste. No Nordeste também. E, de repente, a gente vê que a punição não é tão grande em relação ao jogador. Nesse sentido, você como ex-árbitra, você acha que, de fato, eles estão desvalorizando a autoridade do árbitro dentro de campo quando... Porque, querendo ou não, o árbitro é a maior autoridade em campo. Uhum. Pode vir delegado, pode vir quem for. Quem manda no jogo é o árbitro. A partir do momento em que há uma punição branda,
nesse sentido? Tira a autoridade? Sim, eu acho que sim, porque uma pessoa que agrediu, por exemplo, vamos botar o do Nordeste lá, que agrediu uma árbitra e tal, eu não sei nem quanto tempo que ele ficou afastado, mas vai continuar jogando, vai continuar. Não, já voltou. Então. Imagina a árbitra fazer o mesmo jogo desse jogador que ela achava que ficaria fora por um tempo, entendeu? Então, quer dizer assim... E qual é a cabeça dessa árbitra em apitar? Ela quase foi agredida ali. Não foi porque... não foi... Porque alguém chegou. Ou foi, de fato, né? Teve uma trombadinha um pouquinho mais forte. É complicado, assim, porque a insegurança o tempo inteiro. Hoje, quando eu estou assistindo jogos, eu penso assim, meu Deus, quanta insegurança. Eu estava lá dentro até um tempo atrás. E quando você está lá dentro, a sua vontade, a sua dedicação pelo seu trabalho é tão grande que você não percebe o quanto você quanto você está jogado vulnerável. Vulnerável, essa é a palavra. Você não tem essa percepção, porque você está ali para fazer o seu trabalho, você está crente que você vai dar o seu máximo, nem sempre vai ser, né, o melhor, mas você está dando o seu melhor. E eu não tinha noção do quanto eu estava correndo um risco ali dentro. Até a gente começar a ver, eu falo assim, meu Deus, como é vulnerável, como as pessoas podem te atacar a qualquer momento. Claro que em competições profissionais é mais difícil, por quê? Por causa da televisão, por causa da imprensa, porque é fácil de se identificar. Por isso, não porque eles não tenham vontade de... Sim. Eu acho que eles pensam mais porque existe uma televisão, existe câmeras em todos os lugares agora. Então, é mais difícil, mas não quer dizer que não possa acontecer. Na sua carreira, já aconteceu alguma vez você ficar com medo, apitando? Eu sei que você é muito focada, 100% profissional, mas de repente você sai assim, graças a Deus esse jogo acabou. Teve algumas situações, sim. Principalmente quando você está iniciando, que você tem que passar por essas categorias de base, amador, então não tem policiamento, é bem diferente de uma Série A de Campeonato Brasileiro. Várias vezes eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Né? O risco de eu apanhar, de eu sair daqui machucada, é muito grande. Mas como que era naquele momento? Como você Estádios que são muito próximos do assistente, né? Aquelas arquibancadas que são muito próximas. Eles podem jogar qualquer coisa em você. Já jogaram ou não? Já jogaram, mas não me acertaram. Né? Pilha, celular. Lembra aquela época do Nokia, de lanterninha? Eu já vi jogarem perto de mim, só que não me acertaram. Mas a chance de me acertar é grande, porque está muito próximo. Eu não sei se eles jogaram para me assustar ou se para me acertar. Então, e aí a sua cabeça naquela hora? Você para assim... Você pensa o que eu estou fazendo aqui? Até porque eu não precisaria estar ali, né? Vamos supor, eu tenho uma outra profissão, então eu de fato gostava muito do que eu fazia. E muitas vezes eu me questiono, o que eu estou fazendo aqui? Né? De jogar em cerveja. Cerveja já me acertaram, até porque, né, algo que não... Mas você se questiona várias vezes, e aí você perde um pouco da concentração no que você está fazendo, porque você fica com medo do que está acontecendo atrás de você. Então, não tem quem diga assim, não vou ligar porque está acontecendo ali, eu sou... Não. Impossível, De repente pode vir uma coisa pior dali de trás. E você fala policiamento e nem sempre tem policiais a quantidade necessária para cuidar do que está acontecendo ali. O policial já te escoltou para a saída? Ou... Já. Essa risada tem história, Brasil. Não, já, sabe aquelas proteções assim para te entrar em túnel, assim, Nossa. sim, já. Mas qual jogo? Libertadores, não? Não, Campeonato Brasileiro, eu lembro, acho que foi Atlético Mineiro e Sport, lá no Independência. Eu estava assistente do lado de cá, era contra o banco. E aconteceu alguma confusão no final do jogo, naquele outro lado. E veio todo mundo em cima do árbitro. Eu estava do lado de cá sozinha. Eu não sabia se eu ia ao encontro dele, se eu fugia, se eu entrava no vestiário. Eu ficava, meu Deus, se eu for lá, eu vou apanhar junto. Se eu não for, vão dizer que, né, eu abandonei a minha equipe. E eu fiquei sem reação mesmo, sem ter o que fazer. Eu acho que até tem uma filmagem eu passando por trás, assim. Eu falei assim, não, vamos embora. Daí o policiamento veio rapidamente e nos colocou para dentro, assim. São situações ruins. Difícil. Assim. Né? Eu vou aproveitar o gancho do César, que ele perguntou quando você apitava e tal, se teve alguma situação. Só que como você falou dos negócios das redes sociais, enfim, eu quero saber se alguma vez hoje, como comentarista de arbitragem, você chegou a ter medo de alguma coisa? Alguma ameaça chegou mais forte para você, assim, mesmo que seja pela internet? Então, eu não leio. Pode ser que sim, mas eu não leio. No começo, eu lia tudo, assim. E estava me fazendo muito mal, assim.
Porque nem sempre você está preparado para ficar escutando um monte de coisa assim. E também quando você erra, tanto quando você é árbitro, quando você é comentarista, que você erra, você sabe que você errou, você sabe que você já está triste, que você não fez. Eu falo assim, putz, não foi legal. Então, eu não preciso ver as pessoas me criticando daquela maneira. Então, eu não leio hoje. Hoje eu não... Nem assim, você só lê os elogios. Não. Também, assim, eu até peço perdão para quem elogia, eu não respondo, porque, às vezes, é melhor você dar um tempo naquilo para depois voltar e falar assim, ok, o que é crítica construtiva? O que de fato eu posso melhorar com esse comentário? Daí, sim. Agora... Quando eu vejo que é um monte de xingamento, que é um monte de ameaça... O problema é filtrar tudo isso, né? Então, muitas vezes eu... Quer saber? Pula aí, finge que eu não vi e tá tudo bem. Bom, todo mundo sabe que árbitro é o cara mais xingado em estádio pela torcida A e pela torcida B. Agora, deixa eu só entender. Você, dentista de profissão, e como que você fez essa transição para apitar? Por que você... Que loucura foi essa? Por que você parou de cuidar dos dentes, das criancinhas? Eu não parei, né? Aliás, continua ainda. Não, eu parei faz 5 anos quando eu entrei na televisão. Na mas televisão. Quando eu apitava, eu ainda trabalhava. Tinha que ganhar o dinheiro, Tinha né? que ganhar. O que pagava meus boletos não era o jogo, era o consultório. Todo mundo faz essa pergunta, que loucura foi essa, né? Eu sempre gostei de futebol. Eu não sei nem o porquê desse motivo de tanta paixão, já que, tipo, meus irmãos, torcem para um time ou outro, mas não é aquele fanatismo, ninguém foi, sabe? Então, eu não sei o porquê que eu gostava tanto. E desde pequeno eu queria jogar. Sinceramente, eu queria ter sido atleta, ou de futebol, ou de tênis, que eu também jogava. O meu sonho era ser atleta. Mas como eu não tinha... no tênis, muita estrutura emocional para lidar com... Porque tênis na minha cabeça, 70% é psicológico. É muito. Então, é muito difícil, né? Daí eu falei, ok, não vai dar para mim. Até porque eu quebrava a raquete, tinha aquelas coisas bobas, né? Revoltadinha. Essa sorridente já quebrava. Quebrava. Calma, deixa eu ficar um pouquinho mais distante aqui. Deixa eu puxar água um pouco aqui. É brincadeira, né? Daí o tênis eu parei com 17 anos e o futebol... A gente sabe que o futebol feminino, agora que está tendo uma visibilidade maior, na minha época não tinha visibilidade nenhuma, então era muito difícil, além do preconceito que tinha em relação à mulher jogar futebol. Então era uma vontade que eu tinha, porém eu não tinha como fazer aquilo. E uma amiga minha, eu já era formada quando eu entrei na arbitragem, eu tinha 24 anos, já trabalhava em consultório, trabalhava na universidade, estava fazendo a minha especialização, e uma amiga minha fazia educação física. E ela falou, eu vou fazer o curso de arbitragem e só tem eu de mulher. Vamos fazer... E foi uma semana que eu encontrei com ela tinha acabado de se inscrever no... Vamos fazer comigo? Daí eu falei, mas não dá para jogar, tal. Até porque as regras a gente só se dedica depois que a gente está lendo meio. Muitas vezes as pessoas jogam e não sabem das regras, né? E eu era uma delas, eu queria jogar só. Daí eu falei, vamos, vou te ajudar, né? Vamos lá. E eu não parei mais, eu achei aquilo... Sabe, tão difícil, tão... eu não sei explicar a sensação de estar no campo, sabe? É algo que só quem está ali entende. Então você entrou, vou com você, vamos lá. De boba. De repente, eis que surge a tua profissão, o teu marco. Sabe aquela paixão que tu tem pelo futebol? Então parece que aquilo aumentou... e assim, daí tu começa no futebol amador, juvenil, e vai subindo, né, de federação. Daí da federação tem que te indicar para a CBF, daí da CBF é indicado para a FIFA. Então é todo um processo que não é algo rápido, assim, que quem quer entrar na arbitragem agora, como é que vai apitar uma Série A de Campeonato Brasileiro? Não é algo tão rápido assim. Então, tu vai se dedicando aos poucos, mas cada vez que eu ia lá, eu me desafiava mais, assim, até porque hoje... Eu até brinco com meus amigos assistentes que eles estão perdendo completamente a função. Eu falo para eles que eles vão perder a função total, mas ninguém acredita em mim. Na época que eu trabalhava, não tinha o árbitro de vídeo ainda. É muito difícil. É muito difícil a questão da linha, sabe? Tu tem que estar muito concentrado no momento que sai a bola, no momento que o jogador está. Se o de vídeo está errando, com a câmera parada. E aquilo, para mim, era... Assim, eu não posso fazer gol, então aquilo é tipo de um gol, quando você acerta um lance muito difícil, sabe? Eles falam, árbitro não pode vibrar. A gente vibra interiormente, tipo assim, acertei um lance difícil, sabe? Tu vibra sozinho, mas é algo apaixonante, assim.
Sua família em relação à sua escolha? Você tem 24 anos, você está com a carreira, você está com o escritório. O que tu quer inventar, né? Você quer fazer. Como que foi? Você falou pro pai, pra mãe, pros irmãos? Então. Como que você deu essa notícia? Ó, gente. A minha mãe, ela sempre foi do esporte. A minha mãe joga tênis até hoje. Então, ela não se espantou muito assim, né? Já o meu pai, que era dentista também, ele não admitiu. Ele falou assim, tá, mas como assim? Para que isso? Para que inventar isso agora, né? E eu falei, pai, eu quero fazer. E ele não gostou. Ele não, tipo assim, no começo da minha carreira ele não assistia, ele não falava comigo sobre isso. É como se eu não estivesse fazendo. Me ignorou completamente, assim. Então, foi um processo difícil para mim. Meus irmãos nunca deram muita bola, assim. Faz o que tu quiser e tá tudo ok. Mas apoio, é como se fosse assim, ok, faz, ninguém vai ser contra você, porém ninguém vai bancar assim, vamos lá, vamos... Já que você quer, vai. vai. Bem isso. Até porque se falasse que não, daí que eu ia. Então é melhor não falar nada. E como que a sua cabeça mudou, assim, em relação ao futebol? Porque quando você tá lá dentro, assim, eu não imagino qual é a sensação de estar dentro do campo, de estar fazendo aquilo. Como que alguma chavinha virou na sua cabeça, assim, você passou a enxergar alguma coisa diferente ou não, assim, não tanto do que você já enxergava antes? Agora, como comentarista... Não, quando você começou a apitar, assim, você enxergou alguma coisa do futebol que você assistia na televisão? Você enxergou diferente? Qual que foi uma sensação diferente, assim? Sim, a diferença é que, para mim, o torcedor, ele não sabe da metade o que acontece, né? Porque o futebol virou um negócio, virou, como supor, uma empresa. Eles estão ali se dedicando à profissão deles. Hoje é difícil dizer assim, é amor à camisa. É amor à profissão. Hoje eu jogo aqui, amanhã eu jogo lá e está tudo bem. Então, eu acho que quando você está de fora, você acredita que todo mundo é apaixonado pelo aquele time, que todo mundo, então, que eles morrem pelo aquele time. E não é bem assim, né? E assim, eu não julgo nem um pouco os jogadores, porque é a profissão deles. Eles estão ali, como eu estou ali para trabalhar, os jogadores estão ali para trabalhar. Se hoje eles estão num time e amanhã eles estão em outro, eu acho que eles têm que comemorar gol do mesmo jeito, porque é o profissionalismo deles. Então, o que a gente percebe é separar a paixão do seu trabalho. É a mesma coisa que falam, árbitro torce para time de futebol. Quem gosta de futebol e nunca torceu para alguém? Não existe, né? Eu vou falar assim, não, ninguém nunca torceu para... Não, claro que sim, um dia você torceu para alguém. Agora, quando você começa a trabalhar com isso, você vai dar prioridade para o seu nome, para o seu trabalho, para o que você está fazendo. É isso que eu senti a diferença, assim, sabe? O torcedor, ele é muito passional, e quem está ali dentro é profissional. Então, essa é a diferença. Já a gente vai falar dela sobre os atletas em campos. Antes, porém... A rodada tem o apoio de Galera Bet, a sua melhor aposta. Daqui a pouco também vamos passar pelas odds da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sei que você gosta, tá guardando aquele com responsabilidade, hein? Galera Bet, a sua melhor aposta. Nadine, jogador de futebol é chato? Não, tem alguns que reclamam mais do que precisa, né? Que reclamam com muita frequência. Isso se torna chato para a arbitragem, que toda hora tem que ficar pedindo para jogar bola e não falar com a arbitragem. Mas, assim, na minha carreira eu nunca tive problema com algum jogador que falasse assim, meu Deus, sai de perto, porque eu não posso nem te ver, né? Porque tem gente que cria um ranço e... Eu não tive nenhum que eu lembre assim, esse cara aqui era insuportável. Não. Eu não tive ninguém que veio à minha frente assim de uma maneira ríspida, mal educada, talvez. Então, no popular, você nunca tretou com um jogador, é isso? Não. Nunca mandou lá, nada? Não. Essa senhora educação mesmo? Não, calma. Tem aquele que reclama, tá com falta, e a gente fala assim, vai jogar bola e para, né, de... Sim, mas não tem um nome que eu fale assim, era sempre, sabe? Quem que foi o mais chato? Que situação, né? Eu queria. Então tá, eu vou falar alguém que já saiu também, que hoje é meu colega, que é colega como comentarista. O Lugano era um cara que reclamava bastante, então era algo que tu sempre ia fazer o jogo. Tu sabia que era um jogador que iria reclamar de qualquer maneira. Então é alguém que me lembra, assim, que o Kleber Gladiador também é outro jogador que reclamava bastante.
Então, quando vocês iam fazer os jogos, você já estudava, ó, tem esse cara que cai, tem esse cara aqui que reclama bastante. Muitos falam, árbitro marca jogador. Não é que ele marca jogador, mas existem os jogadores que reclamam mais e os jogadores que talvez façam mais finta, que qualquer toque se joga. A gente sabe, não tem como você falar que não existe isso. Existe. E também as estatísticas, assim como os treinadores, eles estudam o estilo de árbitro, que é aquele que deixa seguir, ou então aquele que você pode fazer uma pressão maior, que ele não sabe lidar com isso. Eu acredito que esse estudo exista. Assim, a arbitragem também estudava o perfil dos jogadores, das equipes com que ela ia trabalhar. Não tem como. Hoje temos muitas informações, né? A internet te fornece todas as informações. Então, estatística de faltas, qual é o jogador que faz mais falta, qual é o jogador que se joga... A gente sabe. Não são todos os árbitros que ligam para isso, assim, porque tem muitos que falam assim, cada jogo é um jogo e eu vou lá e nem quer saber do que está acontecendo. Existe, mas existem outras pessoas que são mais profissionais em relação a dados, mas não quer dizer que você comete várias faltas que eu vou marcar qualquer contato que você faça. Não, tem que saber separar isso, mas é importante você ter dados também. Legal. E hoje, assim, ele puxou pro lado do jogador, eu queria puxar pro lado do treinador, que hoje a gente vê muito treinador exaltadíssimo na beira do campo e reclama de tudo, reclama. Você chegou a apitar um jogo que um treinador, assim, ele se sobressaiu em relação aos jogadores? Ele foi o que reclamou mais? Treinador reclamavam bastante, assim. Engraçado que muitos perguntam quando é uma mulher se eles reclamam menos ou mais, ou se não existe diferença. Era a minha próxima pergunta. Eu acredito que reclamam menos, pelo menos comigo, tá? Comigo, eles tinham uma distância maior, assim. Eu não sei nem se é por isso que também me escalavam muito como um, justamente porque tinha essa distância. Você já quebrou minha outra pergunta também. Viu só? Já estou prevendo. Existia um respeito maior, pelo menos comigo. Eu nunca tive nenhum treinador que foi lá de dedo e ficou... Que a gente vê que isso acontece com muita frequência, né? Não. Eu não posso falar assim, esse treinador foi lá e deu de dedo. Não. O máximo que acontecia é falar, Nadine já estava impedido, Nadine não estava impedido. Sabe que eles ficam dando conselhos para você ali, que você pede, professor, por favor, né? Faça o seu trabalho, eu cuido do meu e está tudo bem. Era mais, não vou dizer mais fácil, mas eu tinha um respeito que para mim era considerado bom, assim. Bom, então nessa questão da mulher em si, você sempre... eu não posso falar por todas, mas por mim, né? Pela minha experiência. Eu vou trazer um pouquinho de ácido nesse sentido, porque, se eu não me engano, era sua contemporânea de arbitragem. Hoje ela é comentarista também do Grupo Globo, inclusive pegou a sua vaga, né, quando você saiu de lá, que é a Fernanda Colombo. Acho que foi o Alexandre Matos, deu uma declaração muito feliz em relação a isso. Eu lembro do jogo. Exato, né? Acho que não cabe nem aqui repetir. Né? Então, daí eu vou falar, não é com todos, né? Tipo, comigo eu tive uma experiência ok, mas com ela já não foi, né? Exato, mas dentro daquela situação, houve uma conversa em vocês, as auxiliares, no caso, as árbitras auxiliares, elas são unidas, têm grupos, há uma questão de manifesto, como que é essa... Porque a gente sabe que jogador tem uma panelinha aqui, jornalista tem uma panelinha lá, mas há um grupo também das árbitras, e como que naquela época você já apitava, como que vocês receberam essa declaração? É uma declaração totalmente infeliz, né? Ficou triste pela situação que foi com a Fernanda, mas eu vou te dizer que a arbitragem não é uma classe tão unida quanto deveria. Nem recomendações em relação ao que acontece para a arbitragem, por exemplo, como é que você deve se comportar se acontecer isso com você? A gente não recebe nenhum tipo de orientação quanto a isso. A gente sabe pelo que a imprensa fala, muitas vezes os árbitros nem sabem o que aconteceu num jogo, ele vai ver pelo que a imprensa fala, porque, pelo menos na minha época, não sei se mudou muita coisa, eu acredito que não, mas acho que deveríamos ser mais unidos, ter um grupo de apoio, cada uma falando sobre aquilo que sofreu, o que não sofreu, mas não existia. Assim, a gente tinha pouco contato, era mais com quem você trabalhava com frequência, assim. A gente não tinha assim, vamos todas as meninas se reunirem e... Não. Entendi. Nem os meninos, tá? Não é algo que deveria, na minha opinião, deveria ser. Não sei se hoje elas já estão mais juntas, mas era como se cada um por si, sabe? Eu queria entrar justamente também nesse mérito,
Aconteceu uma situação também com a árbitra Edna recentemente, ficou muito tempo afastada, foi rebaixada, teve que se reconstruir de novo. E nisso que você falou de que com você havia um respeito muito grande, você nunca chegou a ter alguma situação mais grave assim, em relação a você. Mas eu queria saber como que você recebeu isso assim, da Edna. Você pensa assim, cara, tem árbitro homem que erra muito mais do que a Edna e não sofreu a mesma punição que ela sofreu. Como que foi para você receber assim de fora, olhar e falar, cara, eu acho que talvez tenha alguma coisa errada aí, ou como que foi para você? Complementando a sua pergunta, você acha que há 2 pesos e 2 medidas em relação a homem e mulher apitando? Sim. Respondendo, começando pelo final, né? Acho que existe uma diferença pelo fato de a mulher, quando ela erra, primeiro que a gente tem que sempre provar 2 vezes, né? Para ser aceita. Então, um erro da mulher repercute muito mais, até porque somos poucas. Então, todo mundo sabe que foi ela que errou, né? Então, todo mundo sabe que foi. E assim, se você colocar um homem, ele errou tanto quanto. Porém, como são vários homens, ninguém marca muito ele, né? Ok, marca, mas passou. Depois. E a mulher não. Até por ainda não sermos tão aceitas no futebol, ainda existe um preconceito muito grande. Tanto com quem trabalha, tanto por torcedores, é mais difícil. Eu fiquei muito triste, a Edna é uma grande amiga minha, gosto muito dela, uma profissional excelente, dedicada assim, ao extremo no que ela faz. E ela sabe que é mais difícil. Assim. Eu sei que para árbitra é mais difícil do que para assistente também. Tá? Existe uma diferença. Eu acho que as meninas que são árbitras elas estão mais expostas do que nós que estamos na bandeira. Até porque para assistente é um lance ou outro que acontece no jogo, para ela o tempo inteiro. Então, a crítica em cima da árbitra é maior. Por isso que talvez tenham poucas árbitras mulheres, porque às vezes não aguenta a pressão de tantas críticas e quando você vai bem, ninguém fala nada. Então, você foi bem, fez mais que a sua obrigação, você está lá para isso. Então, essa diferença me deixa muito triste, assim, da punição dela. A gente sabe que ela foi exposta como outros árbitros que erraram também foram expostos. Porém, para ela voltar vai ser ainda mais difícil. Porque se ela comete um erro logo na volta, eles vão dizer, viu só, era para ter deixado afastada mais tempo. Então, é algo que desmotiva ela também. Né? Eu não sei como é que fica a cabeça dela com isso tudo. Mas eu, com certeza, se eu estivesse trabalhando e tivesse uma exposição toda dessa, tão grande, eu teria mais dificuldade de voltar e falar assim, não, é isso realmente que eu quero continuar fazendo. Parece que você vai desmotivando quem você tem de excelência. Então, acho que esse cuidado a CBF não teve. Nadine, eu posso estar enganado, até você que esteve do outro lado, você pode até esclarecer melhor para a gente, porque há um lado bom e há um lado ruim. Né? Há o lado bom porque você preserva o árbitro, mas o lado ruim é que parece que a arbitragem lá não tem voz. Porque dificilmente a gente consegue uma entrevista com o árbitro depois do jogo. Eu lembro uma declaração, eu acho que foi o Thiago Peixoto, que ele errou, tal, mas ele deu uma entrevista tão sincera depois, né, que todo mundo, tipo, em vez de dar porrada, não, ele passou algumas pela peneira. Pessoas, outras criticaram ainda mais por ele ter falado. Exato, algo. mas eu acho que falta isso, não falta voz à arbitragem. Há uma recomendação para você na época da arbitragem, não dá entrevista, não fala com ninguém. Não existe nada inscrito, assim, sabe? Mas existem recomendações, mas não é nem só da CBF, tá? Isso vem de cima, ainda da FIFA. Porque eles dizem assim, o árbitro quanto mais discreto, melhor. Então, quanto menos você aparecer, melhor. Eles não gostam da exposição de árbitro em imprensa. É porque eles acham que a imagem do árbitro tem que ser preservada ao máximo. Porque um dia eu posso estar feliz lá dando entrevista, outro dia cometer um erro e eles acharem que isso é falta de foco. Então, por isso que os árbitros preservam muito em relação... Você concorda com isso? Quando eu trabalhava, eu preferia não me expor muito. Era uma preferência minha. Justamente porque, como você é mulher, você vai lá, dá várias entrevistas. Daí amanhã você erra. Viu só? Ela quer aparecer. Ela quer ficar dando entrevista, ela não quer fazer o trabalho dela. Então, eu via muito dessa maneira. Então, eu preferia ser mais reservada em relação a isso. Agora, hoje, eu na imprensa, eu acho que a arbitragem, muita gente não conhece o que é um árbitro de futebol. Então, fica mais difícil você conhecer sem eles falarem sobre isso. Né? Sem eles falarem que, eu preferiria ser profissional disso, talvez... Ninguém sabe muito o que eles precisam se dedicar. E se eles não falarem, ninguém vai saber nunca. Então, como é que você vai apoiar uma classe que você nem sabe o que está acontecendo, porque eles não falam? Então, hoje, como
parte da imprensa, da parte do jornalismo, eu acho que eles deveriam falar mais. Você acha que a carreira da Ana Paula acabou justamente por causa dela posar na revista? Naquela época era algo que contava bastante, assim, em relação à exposição, né? Não sei se foi por isso, tá? Existiam testes físicos e tal, e parece que acabou acontecendo de não passar. Mas hoje, vendo tudo, e quando eu estava como árbitra, eu acredito que isso é um peso muito grande, assim, da exposição, né? Porque se você pegar dentro do esporte, a Mari Paraíba do vôlei também passou por uma situação semelhante, de repente se desfocou. Acho que a questão do esporte ele é bem machista nesse sentido ao extremo. Mas, pois não, Juliana, Sim, pode falar. não, é só complementando mesmo esse papo assim do ambiente machista e tal, enfim. Acho que também vale a gente entrar na questão do assédio, assim, né? Uma mulher que ela tá ali, aí vem um assédio de falar, não, passa seu telefone, faz não sei o quê, por que você tá aqui? Você tá com alguém? Você tá saindo com alguém? Sempre, né? Não sei o quê. Eu queria saber se já aconteceu alguma coisa parecida com você, independente se for na sua época que trabalhava com isso, ou hoje como comentarista, se há algum assédio, se há uma história que você lembra e fala assim, cara, não precisava disso, sabe? Não é uma situação muito legal, não é uma situação boa. Não, existe sim, existiu e ainda existe em relação a sempre questionar o que você está fazendo ali. Como você conseguiu estar ali? Isso é algo que eu acredito que todas as mulheres precisam responder. Né? Estudar, levantar cedo, não, trabalhar. não foi porque eu trabalhei e porque eu me dediquei. Não, na cabeça. Tá saindo com alguém. Como você conseguiu tudo isso? O porquê você conseguiu tudo isso e as outras pessoas não, né? Então, esse questionamento, eu acho que eu vou ter que responder a vida inteira, sabe? Ou, quer dizer, hoje eu nem respondo mais, né? Porque se você não quer pesquisar quanto eu me dediquei para estar aqui, não vou nem perder meu tempo querendo te responder. Ganhar sabe? aquele escudo FIFA foi fácil, Não, né? tranquilo, assim. Você ligou pro treinar, cara. você se dedicar, você perder vários eventos sociais da sua família, porque é uma escolha sua, não vai no aniversário de ninguém, não pode fazer nada porque está todo mundo te colocando... Não, mas isso ninguém vê. Eles estão olhando que você está num jogo de Série A, uma competição importante, e perguntam por que você está ali. Eu tive dentro de ir para um jogo e saber que o presidente do clube foi pedir para a federação que não fosse mulher trabalhar no jogo dele. Então, tu ir para um jogo sabendo que o presidente daquele clube não quer mulher, não é a palavra, não é a Nadine, não é a Fernanda, não é a Neuza, ele não quer mulher no jogo dele, porque ele acha que a mulher não tem a capacidade de estar no jogo dele. E assim, quando você tem um apoio de uma rede que fala assim, você não quer, então vai lá ela, entendeu? Isso também é importante para nós, é falar assim... Você teve? Tive esse respaldo, assim, ok, você não quer, o problema é seu, porque ela é melhor, tipo, na cabeça deles, ela nesse momento ela é melhor que eu tenho, vai ela. E você saber que ninguém te quer lá e que você não pode errar. Porque se você errar, você deu motivo para ele, né? É justificar o que ele disse. Justificar. Né? Então, quer dizer, imagina a pressão de uma pessoa ir para uma final de campeonato sabendo que ninguém te quer lá e você não pode errar nada, né? Nem a favor nem contra, você não pode errar. É algo que é uma pressão ainda maior. E assim, isso as mulheres passam. Eu não vou dizer, é mimimi. Não, passa. Não tem como não. Qual foi o jogo que você apitou com mais pressão? Nadine não pode errar. Nadine, presta atenção, Nadine. Nadine nunca pode errar, né? Mas nesse jogo, nem pensar. Nem pensar nessas possibilidades. Eu acho que a final da Copa do Brasil... Para mim foi um jogo marcante na minha vida. Foi Atlético Mineiro e Grêmio, em 2016. E pelo fato de uma mulher ter feito somente essa final 10 anos antes que foi a Ana Paula, e depois ela parou e teve alguns outros problemas, nenhuma mulher mais foi escalada para fazer uma final. Então, imagina, estou lá, a pressão, depois de 10 anos, imagina se eu erro, nenhuma mulher mais, nunca mais vai, né? Então, eu estava com aquele peso de ser uma final de campeonato. Mas calma aí, Nadine, conta pra gente os detalhes. Como que você soube da escala? Quem te ligou? Nadine, vai você. Conta pra nós, gosta do detalhe, Nadine. Nas escalas, vai pro ar, ninguém nem fala com você. Você sabe que você está escalado no site. E na minha época, recebia uma mensagenzinha no seu telefone, você está escalado. Quando eu recebi a mensagem, eu recebi a ligação depois
do Cerdeira, que era da comissão de arbitragem, falando, a gente escalou, é um jogo super importante, a gente sabe da responsabilidade, a gente sabe que você está preparada para isso, por isso que estamos te colocando. Não é nada tipo, precisamos botar uma mulher ali para fazer papel, não. É uma responsabilidade gigante, tipo aquela pressão, né? Por favor, não faça besteira. E a Ana Paula, acho que estava na comissão de arbitragem também, ela me ligou, porque ela ficou muito feliz, depois de muito tempo, ter uma mulher fazendo isso, fazendo essa final. Então, eles me ligaram para me dizer assim, você está preparada para isso, não temos dúvida da sua capacidade, então vai lá e faz o que você vem fazendo durante essa temporada toda, que está tudo bem. Eu falei, ok, vamos lá. E a felicidade, imagina, né? Do outro lado, não, pode deixar, eu vou fazer. Não, tem que manter a postura, não tem? Pode deixar. Assim. Tranquilidade. Não, tô bem tranquilo, pode deixar. Não, cara, e qual, assim, é a sensação de ter sido a primeira mulher a ser comentarista de arbitragem, assim, numa televisão brasileira, cara? Como que foi a sensação de você saber que agora você ia falar sobre os seus colegas, inclusive, muitos colegas? O que eles falaram com você? Quais foram as conversas que surgiram? O que eles falaram comigo? Primeiro, me excluíram de todos os grupos. Traidora! Não, porque a partir desse momento eu iria falar mal deles, né? Não, tô brincando. Mas você defendeu bem eles aqui hoje. Só defendeu. De vez em quando a gente defende. Quando dá, a gente defende. Quando fizeram o convite, eu pensei assim, meu Deus, que responsabilidade, né? Tipo, eu tô ali falando algo que eu estava fazendo até ontem, e a minha preocupação é como separar os meus amigos da minha parte profissional, que eu sempre tive muito cuidado em relação a isso, porque eu acho muito, eu prezo muito pelo que eu faço, assim, sabe, pelo meu trabalho. Então, eu jamais queria que, como eu sei que muitos torcedores falam que a gente é tudo corporativista, que não sei o quê, que ajuda os amiguinhos. Então, eu queria muito saber separar isso e nem magoá-los como pessoas, porque eu não estou falando da pessoa que está ali, sim do lance, né, do árbitro. E como eu passar para o público de uma maneira que eles pudessem entender que as regras talvez mudem o tempo inteiro e a gente recebe orientações, nem sempre concordamos com aquilo, porém precisamos cumprir. Então, essa era a minha preocupação, de passar para o público algo que eu vivia ali. Como eu faria isso? E o meu medo também maior era a mulher, né? Então, eu pensava assim, eu aceitei esse convite até pelo fato de nós, como somos árbitros, quando paramos essa função, não temos o que fazer, né? Não teria outra, a não ser que você seja instrutor, participe da comissão de arbitragem, então não teria um outro caminho. E quando eu aceitei, eu falei assim, cara, eu posso abrir uma porta para mais mulheres fazerem isso, né? Já que não, então vamos apostar. E a minha responsabilidade justamente era essa, porque se eu não fizer algo legal, também não, né? Eu posso fechar a porta total em vez de abrir a porta. Então, eu sempre tive esse cuidado comigo, assim. Eu acho que a responsabilidade aumenta cada dia, assim. Mas conta pra nós. Foi na hora. Nadine, Fox está te chamando, precisamos de comentarista. Para de ficar tomando chuva, aguentando o técnico. Vem embora. Você demorou para dar essa resposta ou foi de imediato? Então, foi uma loucura. Eu só faço loucura, né? Entrar no futebol. Eu gosto dessas loucuras. Eu tive 15 dias para responder. 15 dias? Eu fui no Rio de Janeiro, né? O Moron, que trabalhava na Fox, era um dos presidentes lá. Ele me convidou para ir lá visitar a estrutura. Daí eu falei, ok. Daí fui lá, visitei, conversei. Mas você já sabia da proposta? Da proposta, sim. Ele me ligou e falou assim, vem visitar. E quando ele me ligou, ele falou assim, você tem interesse? Eu falei, nunca nem pensei nisso. Então vem aqui conhecer, a gente vai te mostrar. Tal. Eu já conheci o Carlos Eugênio Simon, que era comentarista lá. Daí ele me ligou também, falou como é que era a estrutura, que seria legal, que era um projeto legal e tal. Daí eu fui lá conhecer. Daí quando eu saí, eu fui numa terça de manhã e voltei para Santa Catarina na terça-noite. Daí eles falaram assim, só que você tem que me dar a resposta o mais rápido possível, porque vai começar, acho que ia começar as fases de oitavas da Libertadores, e a gente já precisa de você. Daí eu falei assim, como assim? E eu não falei para ninguém da minha família quando eu vim para o Rio de Janeiro. Você já apitava ou ainda? Você estava em atividade? Eu estava em atividade. Eles me ligaram um dia depois de um jogo que eu fiz a Copa do Brasil aqui em São Paulo. Daí recebi o telefonema, não sabia nem quem era, tal, atendi. E quando eu vim,
eu não falei para ninguém lá em casa, porque eu falei assim, eu vou lá primeiro para ver, não vou ficar criando uma expectativa e inventando. Eu disse, eu vou lá ver qual é. Daí quando eu voltei, eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, eu acho que eu vou morar no Rio de Janeiro e vou trabalhar na televisão. Ela olhou para mim, cara, como assim? O que tá inventando agora? O que tá inventando agora? Eu disse, não, eu recebi esse convite e tal. E assim, eu teria que sair do meu consultório particular, eu trabalhava numa universidade, e ia parar com a arbitragem. Então, eu ia ter 3 funções que eu ia ter que parar para morar no Rio de Janeiro, uma cidade totalmente diferente, a cultura totalmente diferente. Morava, querendo ou não, é um interior, né? Santa Catarina, litoral, mas é interior. Então, seria tudo diferente. A minha mãe não falou nada, ela só escutou. Daí eu falei para os meus irmãos, eles escutaram. Tipo, eles juravam que eu não ia, até porque eu sou muito tímida. Então, ela não imaginava fazendo isso. Né? Como que tu vai para a televisão? Então. Mas ela não falou nada também. Daí eu falei, decidi. Eu vou pedir a conta na universidade, meu consultório eu vou vender as coisas, depois eu vou alugar, e estou indo. Daí eu fui para o Rio de Janeiro achando que eu iria com frequência para Santa Catarina. Eu disse, não, vou aqui, daqui a final de semana eu vou para lá e tal. Pega um avião rapidinho e tal. Rapidinho. Eu fui voltar para Santa Catarina 3 meses depois. A minha mãe teve que tirar tudo do meu apartamento, sozinha, assim, ó. Daí depois eu cheguei lá e falei, onde é que estão minhas coisas? Ela assim, onde é que estão tuas coisas? Tu deixou tudo aqui e se mandou? Eu sei lá onde é que estão tuas coisas, assim, mas foi algo que... E quando eu cheguei lá, eu me questionei várias vezes se eu tinha feito a decisão correta, porque eu estava no quadro da FIFA, eu tinha chances de ir para a Copa do Mundo Feminina em 2019, faltariam 2 anos. E eu falei, não, eu vou tentar. Mas, assim, hoje são coisas que eu fico pensando. Como eu entrei na arbitragem, como eu tive coragem de largar tudo e ir. Não sei se hoje, eu pensando assim, será que eu faria isso de novo, assim, sabe? Eu não sei se eu teria essa coragem. Eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente tem coragem para fazer qualquer coisa. Né? Júlia, aproveita, viu, Júlia? Por enquanto, estou tendo coragem. Aproveita quando a gente é mais jovem. Te arrepende dessa troca, não? Eu não me arrependo porque hoje eu gosto muito do que eu faço, mas no começo foi muito difícil. Primeiro, por você não estar acostumado com o digital, né? Você não, o árbitro ele é muito isolado, né? Vocês mesmos falam, não pode dar entrevista. Então eu já não conseguia ter muita noção do que acontecia assim fora. A não ser quando tu ia para o campo, tu era xingado no campo, mas assim nas redes sociais tu não tinha muito acesso a isso, até porque a gente não podia ter. Hoje já é mais liberado. Então eu levei um susto muito grande. Quando eu falei assim, meu Deus, sabe? A exposição para que isso? Para que essa agressividade toda? Para que isso? E é diferente você estar no gramado e você estar comentando num estúdio. Você não tem a emoção de estar no gramado, você não tem aquela sensação, aquela adrenalina. Eu imagino um jogador que para de jogar futebol, o quanto deve ser difícil para ele. Porque ele nunca vai ter aquela sensação, eu acho que em nada que ele fizer na vida. E para o árbitro não é diferente. Você está no estádio com, sei lá, 70 mil pessoas berrando, por mais que esteja te xingando, mas berrando. A adrenalina, eu não sei se tu vai conseguir fazer alguma outra atividade que te dê esse mesmo entusiasmo, sabe? Essa mesma... então, foi difícil para mim no começo, porque eu ficava me questionando que poderia ainda estar ali. Mas depois eu falei assim, não, Nadine, tu parou por alguma coisa, né? Ninguém... por causa da dificuldade de testes físicos... Talvez eu nem conseguiria, talvez eu me lesionasse, nem conseguiria mais, porque com a idade vai ficando cada vez mais difícil. A exigência da FIFA era cada vez mais difícil. Você tinha um relógio que tinha que ficar passando todos os treinamentos, todos os dias, no computador. Se tu não treina certo, eles... Então, era algo que era traumático, sabe? Sem receber nesses treinamentos. Sem receber nada. Eles te dão um relógio e quando eu saí, eu tive que devolver o relógio. Então, tem isso. É uma pressão muito grande, assim. Eu chegava do trabalho, à noite tinha que treinar, e daí, depois do treino, 10 horas da noite, tinha que botar no computador, entendeu? As coisas para saberem se está se fazendo certo. Então, acho que a pressão psicológica é muito grande. E isso já estava me desgastando bastante. Então, talvez seja isso que tenha feito eu aceitar, né? Nadine, antes da gente entrar nas odds, né, a gente passa muito rápido, né? Poderia ficar a tarde inteira falando da tua carreira, mas hoje a gente tem um marco histórico, principalmente para você, para Ana Paula, que é a Neuza Nesbach, a primeira mulher a apitar uma Copa.
o quanto isso é importante para você, o quanto você vibra com isso. E a gente até brinca, né, às vezes, na transmissão, né? Tem até uma comentarista que fala, né? Cara, se a Inês marcou, é igual a Nadine, tá certo. Ela não erra. Falou, tá falado. Se a Inês, e ela é bem parecida contigo, é firme, forte, sem risadinha. A Neuzinha é brava também. Lá de Santa Catarina a gente tem toda aquela colonização alemã, tipo, ou faz na risca ou tu tá fora. Eu fico muito feliz pela Neuza, assim. Ela também é outra pessoa que se dedica muito, muito. Teve algumas dificuldades no começo, a gente começou juntas em Santa Catarina. E ver, quando elas foram para a Copa do Mundo, para a Olimpíadas e também para a Copa do Mundo, eu já falei assim, é uma conquista que todo mundo deve ficar feliz. Assim. Eu não consegui ir, não deu tempo de eu ir, mas eu saber que vocês continuaram, que vocês estão aí cada vez mais se dedicando e suportando tudo isso, porque eu sei o quanto elas suportam algumas coisas, e conquistar e conseguir, né? Porque a Edna foi uma das pessoas que falaram para ela que ela nunca ia apitar nada na vida. Nada. Tá? E são pessoas influentes que falaram para ela, você nunca vai apitar, esquece, você não vai apitar. E uma mulher que foi para uma Copa do Mundo feminina, agora a Neuza indo para uma Copa do Mundo masculina, isso aí era algo que não passava na nossa cabeça que era possível, né? Por tudo que a gente viveu. E hoje ver que é possível e que é uma pessoa que você conhece e que você fala assim, ela merece isso e muito mais, para mim é uma felicidade imensa. Eu ligo para ela e falo assim, olha, tu fez o que ninguém vai conseguir fazer o que você fez. Você eu não vou falar um palavrão, mas você é top do top do top, entendeu? Então não tem ninguém para questionar você. E ela falou, não, mas tu sabe, ela é humilde também, não, mas tu sabe, assim, vai comemorar isso, assim, esquece qualquer coisa, só comemora. Vai. Mas tinha muita gente que minava vocês? Tinha. Ainda tem muita gente que minam elas, e devem me minar também nos comentários, mas tinha, sim. Tem colegas de trabalho que talvez não aceitam também, né, que você ganhou um espaço, porque o que a gente sentia na época é que para eles é como se você estivesse ocupando uma vaga deles. Não é nem que eles não acreditam no seu trabalho, mas era para eu estar lá. Agora vem essas mulheres ocupando o nosso espaço. E isso era muito visível, assim, de algumas pessoas falarem assim, vocês estão na modinha e estão dando vaga para vocês, entendeu? É como se tivesse tirado a oportunidade deles. E isso é muito triste, porque eu estou fazendo o meu trabalho. Se acham que eu devo estar ali, cara, eu não estou fazendo nada contra você, sabe? Lute e tente fazer a mesma coisa. Então, é difícil você ir trabalhar com uma equipe que você sabe que não acredita. E na TV isso chegou a ser igual? Você chegou a perceber alguém também pensando, cara, por que ela está aqui comentando? Podia ser alguém. Sim. Existe, eu acho que isso vai existir em qualquer área, né? Porque, se eu não me engano, teve até um probleminha naquele gol que o Palmeiras faz contra o Atlético Mineiro, porque pela lei da regra tá escrito que não poderia ser gol do Palmeiras porque o Daverson invade o campo. Sim, Você explica isso, de repente, mas pelo bom senso não pode. Nisso ali você tomou muita porrada. Porque, vamos dizer assim, pela regra fria, não pode. Só que eu sei que a Conmebol jamais vai dizer que aquilo não pode no momento que é uma competição dela e que não atrapalhou em nada. O meu bom senso, eu olhando o jogo, cara, não interferiu em nada. Para mim, ok, gol legal. Porém, o que a regra diz é isso. Eu também não concordo com o que a regra diz. Mas se ele precisa seguir a regra, ele precisa seguir a regra, tá ali. Então, que mudem a regra, que digam, não, somente se interferir no jogo. Então, quer dizer, só se o Daverson atrapalhasse alguém ou se ele tocasse na bola, que seria anulado, que não foi o que aconteceu. Mas não é isso que está escrito ali. Nesse sentido, ali você ficou meio chateada com a questão da profissão, e principalmente que outros árbitros disseram também, não, a experiência, ele não interferiu. Então, também é muito fácil, assim, como acontece comigo às vezes também, de outro colega de trabalho estar comentando, e depois eu lá em casa sentada vi várias vezes e vi a repercussão e vi tudo que as pessoas acham ou deixam de achar, e chego lá e falo, não é assim. É assim. Por quê? Porque eu estou numa zona de conforto. Quando você está na transmissão, você precisa dizer na hora o que está acontecendo. Ao vivo, né? E o que está escrito é isso. Ok?
Eu tinha certeza absoluta que a Conmebol jamais iria anular um gol. Até porque eu, como pessoa, jamais anularia também. Se tivesse lá, você não levantaria. Não, também não. Levantar, jamais. Poderia comunicar no rádio, porque seria uma decisão dele, né? Mas, assim, de falar isso, eu precisava falar o que está escrito. Porque alguém depois vai dizer assim, mas ela não... Ela não... Fiquei até brava agora. Sem quebrar, calma. Sem quebrar. Já quebra o raquete. Eu já lembrei o raquete. Já lembrei da raquete também. Um pouco mais distante. Porque se eu não passo o que está escrito no livro de regra, alguém vai ler depois. Assim como ficaram questionando agora, o Roger Guedes do jogo de ontem ter entrado na área do VAR. Isso. Friamente na regra, ele precisa receber amarelo? Ele não recebeu amarelo. Ele já tinha amarelo, né? Não ia receber um amarelo por ter entrado ali. Então, é o bom senso do árbitro em campo, ele que tem que sentir o clima, se aquilo realmente interfere em alguma coisa ou não interfere. É ele que está ali, né? Agora, se você ler ali no livro, estou dizendo isso. É só quem está lá que sabe como você vai comandar aquilo, entendeu? Se realmente aquilo influenciou ou não influenciou. O que seria pior? Anular aquele gol ou não anular aquele gol, entendeu? Eu acho que daria mais repercussão se ele anulasse do que se não anulasse. Mas o meu papel é passar a informação, é passar o que está escrito. Exato. Se eu concordo ou não, outro assunto. Tá certo. Sanadinho e Bastos. Apimentado um pouquinho, né? Vamos das ordens que daqui a pouco tem polêmica. Eu vou soltar polêmica aqui. Nadinho que se prepara, já tá tomando até água. Tem que tomar, né? Vamos chamar o VAR, vamos chamar com as ordens para você ligando aqui no nosso A Rodada. Próxima rodada, sábado, no Galera Bet, sempre a sua melhor aposta. Fluminense e Curitiba, pagando R$ 1,47 a cada real investido para o Fluminense. Curitiba, R$ 7,00. Você gosta de zebra? Tá bom de tamanho, hein? Esse jogo no sábado. Tem no domingo também Juventude e Botafogo, 11 da manhã. Alô, Rafael Esgrilli, já está escalado para esse jogo. Gosto de você nesses jogos. Bem equilibrado, 2,39 para o real investido ao Juventude. Botafogo é o azarão nessa partida, 3,23 contra o Juventude em casa. Não sei não, hein? Isso aí pode ser uma boa dica. Palmeiras e Flamengo. O Mengão é zebra também no Allianz Parque, pagando R$ 3,41 para cada real investido. Empate também pagando bem, R$ 3,33. E o Palmeiras, se você é mais conservador, R$ 2,16. Esse é um bom jogo para você ir, hein? Red Bull Bragantino e Ceará, 4,1, né? R$ 4,10 para cada real investido no Vozão. O Bragantino um pouco favorito, pagando quase R$ 2,00. Seguimos com o Atlético Goianiense e Cuiabá, R$ 2,00 investido para a vitória do Dragão, 3,14 para o empate, 3,99, quase R$ 4,00 para o Cuiabá. Lembrando para você que essas odds, elas são dinâmicas, então ela vai atualizando, o jogador machuca, é vendido, então sempre entre no galera.bet para você saber. Fortaleza e Corinthians, jogo às 18 horas. O Fortaleza é favorito contra o Corinthians, hein? 2,20, né? Cada real apostado no Fortaleza, volta 2,20 para você. Já para a equipe do Corinthians, 3,57. Então, um joguinho também interessante se você fazer a sua fezinha. Para encerrar, o Galera Bet, Santos e São Paulo. 2,5 para o Santos, 2,78 para o São Paulo, empate pagando mais, a cada real investido 3,38. Então, esses os jogos, lembrando que você vai chegar no Galera Bet, você tem o primeiro crédito dobrado para você e também você tem um bônus para você fazer o resgate quando você fizer o cadastro. Galera Bet, sempre a sua melhor aposta. Duas últimas da Nadine, uma minha, uma da Júlia, e depois a gente vai para o bate-bola, jogo rápido, como diria o outro. Falamos de profissionalização da arbitragem. Há uma conversa da Liga que avança, de repente não avança. Caso avance a Liga, você acha que pode ser a luz do fim do túnel para a profissionalização da arbitragem? Porque alguém vai ter que... Quem que vai ser responsabilizado pela arbitragem? Alguém vai ter que cuidar dos meninos ali, das meninas, né? Eu acho que sim, que poderia, já que vai ter uma mudança, já seria bom aproveitar essa mudança e mudar tudo, né? Vamos dizer assim. Até porque, como você falou, quem vai comandar a arbitragem, se não for a CBF, ou não sei se isso poderia ser terceirizado também, né? Mudar e contratar árbitros por temporadas, eu não sei como é que seria essa questão. Mas eu ficaria muito feliz se pensassem
também na arbitragem, em relação a isso, de profissionalizar, de trabalhar, falar assim, eu quero uma equipe que vai se dedicar somente a isso, não sei se vão montar um centro de treinamento, sei lá, o que poderiam fazer, mas seria o tempo, acho que, para pensar nisso também, né? Já que estão pensando em outras mudanças, e tratá-los como profissionais, né? Eu acho que, claro, não vai acabar os erros não vão acabar, mesmo com profissionais, até porque nós, profissionais, erramos também, né? Ninguém é infalível, mas iria diminuir bastante, eu acho, porque quanto mais você pratica as coisas, mais você fica melhor, né, naquilo. Mesma coisa mexer no celular, quanto mais você mexe, mais você aprende, mais fácil fica. Com tecnologia é assim, a gente tem que ficar mexendo naquilo para aprender. Então, acho que seria algo positivo se eles pensassem nisso. Minha última é um pouco polêmica. Ai, meu Deus. De você, Gostamos Júlia, assim. Sou setorista do Palmeiras, tenho que fazer uma pergunta em relação ao jogo do Palmeiras, que rendeu muita coisa, rende até hoje, o choque rei na Copa do Brasil. Palmeiras e São Paulo, a linha do VAR não foi traçada no lance do Caleri, que originou o pênalti de São Paulo, enfim. Ela deu respirada aqui, né? Levou para os pênaltis. E aí a linha não foi traçada, a CBF admitiu o erro. CNM comentou, chefe de arbitragem da CBF, para quem não sabe, comentou e disse que a máquina foi resetada, não dava para traçar, não dava para nada. Eu quero saber a sua opinião, Nadine Bastos, a sua opinião como Nadine Bastos. Qual é a sua opinião sobre esse lance, sobre essa polêmica toda? Esse é um erro que é inadmissível. É algo que não pode acontecer. Primeiro, é o básico do básico, você olhar o início da jogada e saber se está impedido ou não. Um lance ajustadíssimo, teria que traçar aquelas linhas, isso é protocolo, era obrigado. O erro que eu digo é assim, todos nós podemos errar, mas existem erros e erros. Aquilo ali é um erro onde você estava com a cabeça, sabe? É falta de atenção. É o trabalho, né? Justamente traçar a linha. E não é uma pessoa que está ali, né? Então, por isso que eu digo inadmissível. Uma coisa é eu errar, alguém me salvar aqui do lado e falar, ei, vamos... Agora, passa por todo mundo, sabe? É algo que ninguém pergunta, que ninguém questiona. Então, para mim, é um erro inadmissível. Óbvio que a gente fala que erros podem acontecer, mas esse é o tipo de erro que nem a comissão de arbitragem pode admitir, né? Porque é um erro de protocolo. É um erro, não é eu traçar a linha um pouquinho errado, botar um pouquinho aqui... Não, é eu nem fazer a linha. Então, é sinal de que você está desatento àquilo que você está fazendo. E daí, em relação a resetar a máquina, perdoa, A respirada é boa. me perdoa, CNM, mas é o tipo de desculpa que também é imperdoável, assim, não tem isso. Você vai resetar depois, a polêmica aconteceu logo depois do jogo, todo mundo já estava questionando, então, se ele é um presidente da comissão, no mínimo, ele já tinha que pegar esse lance, separar. E não sei se ele não traçou mesmo, e se traçou, se resetou ou não, eu também não vou falar pelos outros, né? Mas não é uma desculpa, algo que é aceitável de uma forma e fala assim, não, tudo bem. Não, isso não pode acontecer. Nem resetar a máquina e muito menos deixar de traçar as linhas, né? Na minha opinião. Agora você me obriga a fazer uma pergunta. A diferença entre Gaciba e CNM na comissão de arbitragem. Agora eu vou chamar o VAR. Agora você pegou num ponto. Puxa, agora me deixou... Ela levantou, tem que cortar. Me deixou numa situação constrangedora agora. É difícil, assim, o trabalho... Porque o Gaciba, ele começou com a tecnologia, né? Ele que veio fazendo todos os projetos. Então, quando você inicia algo, eu já acho difícil, tá? Porque é o início. Você vai receber críticas, porque você está começando algo. Então, você leva tempo. É a mesma coisa que um treinador acabou de assumir um time. Ele não vai fazer milagre, né? Ele acabou de assumir um time. Então, ele precisa de um tempo para isso. Só que o tempo dele acabou, né, acontecendo vários problemas e não deram esse tempo. E aconteceu o que aconteceu, de demiti-lo e assumir outra pessoa. O CNM para mim, uma excelente pessoa, uma pessoa muito séria também. O Gaciba também, o CNM também. Porém, o CNM ele vem da comissão da Conmebol. Ele não estava focado nos árbitros aqui. Ele não conhecia todo mundo aqui. O Gaciba ainda tinha, porque ele era comentarista de arbitragem, então ele assistia todos os jogos, já sabiam quem eram os árbitros que apitavam, quem não apitava. Eu acho que tinha um acesso melhor ao que estava acontecendo no momento. O CNM ele veio da Conmebol e não sabe nem quem está no quadro de arbitragem. Então, fica ainda mais difícil, eu acho. Você não conhece todos os árbitros do Brasil. Então, você precisa acreditar nas pessoas que estão trabalhando com você nas indicações.
E o que eu vi é que ele não fez bem isso. Ele pegou mais ou menos quem ele conhecia e falou: vocês vão apitar tudo. Eu acredito em vocês. Então, acho que começou meio que errado nesse porque já era difícil para ele. E ainda não pedir ajuda para outras pessoas, eu acho que ele focou muito no quadradinho e falou: eu conheço esse, vamos começar assim e manter assim. O que criou uma briga entre os próprios árbitros, porque quem vinha apitando deixou de apitar. Então, acho que fica ainda mais difícil, né? Não sei se existe melhor ou pior, mas estão sendo estratégias diferentes e que talvez a estratégia do Gaciba ainda estava mais na linha para mim. Essa está um pouco mais difícil para ele. Eu acho que se ele continuar dessa maneira, vai ficar ruim. Acho que ele precisava conhecer melhor quem está ali, né? Essa é a Nadine Bastos para você. Vamos lá, rapidinho, então, no jogo rápido. Nadine Bastos, aliás, como falava na rádio, auxiliar número 1, Nadine Câmara Bastos. Agora bateu saudade. Nadine, qual foi o jogo marcante na tua vida? A final da Copa do Brasil. O primeiro, né? O primeiro jogo que tu faz na vida e também esse que talvez seja o mais importante. Qual foi o melhor jogo que você falou? Arrebentei. Não errei nada. Na final da Copa do Brasil eu arrebentei. Se acha, né? Mas não errei nada. Qual que era o melhor companheiro de arbitragem? Ou um dos melhores? Cara, eu tive vários amigos na arbitragem. Eu trabalhei muito com o Weber Roberto Lopes, que é polêmico para muitos, mas ele é uma pessoa assim, extraordinária, assim, de coração, sabe, uma pessoa que te ajuda muito. Então, eu gostei muito de trabalhar com ele. O que significa o futebol para você? Tudo. Para mim, futebol é a minha vida. E a televisão hoje? A televisão é um processo, eu acho, de aprendizado, de evolução. É algo que me transformou, talvez. Agora, a polêmica. Arbitragem brasileira ou arbitragem internacional? Eu sou brasileira, não desisto nunca. Vamos dizer que não estejam no mesmo nível ainda, mas eu acredito que vou torcer para que um dia a gente possa falar que são iguais e que trabalham da mesma maneira. A gente tem que lembrar também que lá também existem polêmicas, não é só aqui. Porém, a maneira do jogo é diferente, né? Eu acho que talvez por cultura também, jogadores também colaboram, mas eu acho que eles estão um pouquinho à frente. Quem é Nadine Câmara Bastos? É isso aí, vocês que tinham que responder. Eu sou uma pessoa que ama o que faz, que se dedica muito, uma pessoa determinada e que acredita ainda. Nadine, que prazer recebê-la aqui, viu? Júlia? Pô, um baita prazer. Uma aula que a gente teve aqui hoje de arbitragem, de carreira, como mulher, uma baita pessoa. Foi uma honra estar aqui. Foi uma honra ter essa honra de... Foi uma honra ter essa honra, é meio feio, mas foi uma honra entrevistar você. Na emoção a gente fala assim mesmo. Exato. Eu que fico muito feliz pelo carinho, né? É muito bom também estar aqui com vocês. Falar um pouquinho da arbitragem, trazer o outro lado. É sempre importante, eu acho, falar um pouco sobre isso. E é um prazer. Obrigada pelo convite e... adorei estar aqui. Espero que você tenha gostado. Agradecendo demais o carinho da sua audiência. Lembrando que semana que vem, sempre depois da rodada, tem uma nova rodada e a gente sempre encerra com um brinde. Aqui não é cachaça não, viu, gente? Aqui é água, tá? É vida. Eu quero saber se eu posso levar a caneca. A caneca tem que falar com o Rafael Grides. Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.